Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais esse sábado aqui na Escola Bíblica, na Casa de Deus. Eu sou o professor Adnan, estou muito feliz em estar aqui após essa nossa conferência maravilhosa que a gente teve no final de semana passado. 50 anos do aniversário de avivamento da Casa de Deus em nossa igreja. Foi uma festa poderosa, irmãos. Eu tenho certeza que você que esteve presente lá foi ungido por Deus, ungido pelo Espírito Santo. O fogo desceu ali. E para você que infelizmente não conseguiu estar lá conosco, fica o convite, irmãos. Próxima conferência que tivermos, o pastor Cláudio falou que vai fazer outra para a glória do Senhor. Eu desejo que você esteja lá e participe desse banquete espiritual que nós participamos. Bem, meus irmãos, muito bom estarmos aqui, sábado, 19 horas, Escola Bíblica, Vida para o Cristão. E nós vamos falar de um assunto hoje, fechando esse primeiro módulo, né, que a gente está estudando do Deus do Sobrenatural. Hoje é a lição número 17. Né, e a nossa lição ela tem um título interessante, ela fala assim, ó, confirmação sobrenatural para levar o Evangelho. Eu queria fazer uma oração. Antes de nós iniciarmos essa aula, então, né, o assunto, como eu citei, né, que é uma confirmação sobrenatural para levar o Evangelho, mas eu queria orar para que o Senhor nos abençoe, né, abençoe a mim que estará aqui falando, e abençoe você também aí do outro lado, porque o Espírito Santo abra o teu entendimento, o Espírito Santo abra nossos corações, e a gente possa ter uma aula maravilhosa essa noite aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, glórias te damos, Senhor Jesus, por mais esse dia, por mais essa noite. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando da Tua Palavra, meu Pai. Aquilo que o Senhor preparou para nós, para que o nosso coração fosse cheio do Teu Espírito e nós possamos, meu Pai, sim, a cada dia, levar a Tua Palavra àqueles que necessitam, meu Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, de maneira sobrenatural, vai estar confirmando isso, meu Pai. Eu peço a Ti que o Senhor abençoe essa aula, abençoe a aula dos demais professores nas classes, abençoe as pessoas que aqui estão, meu Pai, nos assistindo pelo YouTube. Abençoe, meu Deus, poderosamente esse final de semana na Tua casa, meu Pai. Temos várias programações e que o agir do Espírito Santo de Deus possa fluir livremente nessa casa, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu pediria que você deixasse sua Bíblia aí aberta, ali no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 27. Ali vai ser a base para o nosso estudo de hoje. Então nós estaremos aqui conversando, né, nos próximos minutos, né, sobre isso, e eu tenho aqui várias coisas maravilhosas, né, que veio do coração de Deus para a gente meditar nessa noite e levar isso no nosso coração e terminar essa aula com uma certeza. É isso que a gente precisa, uma certeza no coração que Deus vai estar agindo sempre em nossa vida. E Deus vai estar dando sinais para que a gente possa ver isso. Então hoje, qual que é o nosso intuito aqui? Né? O que nós precisamos compreender? A gente precisa compreender que todo aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus, mesmo enfrentando dificuldades, e quem de nós não enfrenta dificuldades, irmãos? Quem de nós não enfrenta dificuldades? Essa é uma certeza da nossa vida, né? O dia ruim, ele virá. O dia mau, ele virá na nossa vida. Mas a gente tem que ter o quê? Fé e confiança no Senhor, né? Então, todo aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus, ele vai estar... Deus vai livrar essa pessoa com poder sobrenatural. E a sua vontade, a vontade de Deus, sempre se fará presente, né? Então, olha só que maravilha isso na nossa vida, né? Aqui, como eu falei, né, se a gente pegar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos sabem que Paulo fez viagens missionárias, Paulo foi chamado por Deus, né? Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos, mas em um determinado momento da vida dele, Deus o chama, né, para junto de si. Deus chama Paulo e fala, não, agora você vai ver o quanto é bom sofrer por mim, você vai levar o evangelho às pessoas. Então começa ali, né, Paulo a levar, né, todo esse evangelho para as pessoas. Né? E interessante, né, que aonde ele foi
pego ali pelo Senhor, é onde ele começa justamente, ele tinha ido a um lugar chamado Damasco para prender as pessoas, e de repente nessa cidade de Damasco, após o encontro com o Senhor Jesus, o encontro sobrenatural com o Senhor Jesus, ele começa ali a pregar o Evangelho, a pregar o Senhor Jesus. Interessante, né? Então, a nossa história hoje, né, o nosso herói nosso aqui bíblico é Paulo hoje, e a gente vai contar um pouquinho tudo o que aconteceu com ele, né? Por meio de experiências vividas por Paulo, né, na viagem de Cesareia até Roma, mais ou menos, irmãos, uns 4.000 quilômetros, era bem longinho, demorava, né? Hoje demoraria se fosse de carro, de avião, mas naquela época era barco, era pela estrada, a cavalo, então demorava muito, muito mais, né? Podemos ver que Deus agiu de forma sobrenatural nessa viagem que Paulo fez, e que de nossa parte, Deus também exige coragem para as viagens da nossa vida, né, que a gente vai fazer, levando o Evangelho. Só para ter um pano de fundo, né, Paulo, ele começa a pregar o Evangelho e faz viagens missionárias, e ele quer voltar para Jerusalém. Ele foi aconselhado a não voltar, ele já tinha sido perseguido, apedrejado, tinha sofrido muito, mas ele queria voltar para Jerusalém. E aí aqueles que acompanhavam Paulo falaram, não volte, vão te prender lá, mas ele voltou. E quando ele volta, acontece exatamente isso, Paulo é preso, e aí intentam matar Paulo, e aí um dos cônsuls lá, procônsuls, pega ele e transfere para essa cidade portuária chamada Cesareia, e de lá Paulo vai ser julgado, vai ser levado a Roma. E ele, como é que ele entendeu isso? Porque o anjo do Senhor também apareceu a ele e falou, não, você vai ser levado a Roma para pregar o Evangelho lá também. Então, para ele estava tudo ali, aquelas experiências com Deus, estava tudo ali certinho, alinhadinho, encaixadinho, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. E era Deus que guiava a vida dele. Era Deus que guiava. Vem aqui, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Era Deus que determinava e Paulo cumpria, né? Então, e Deus também pode fazer isso na nossa vida. Ele tem toda a autoridade. Basta que a gente haja como Paulo. Basta que a gente entenda isso e também vá adiante e faça a vontade do Senhor. Mas o que o Senhor pede para nós, ó, ele pede aqui, grava essas palavrinhas, irmãos, ó, escreve aí. Ele pede coragem, confiança, resistência e perseverança diante das dificuldades que a vida vai nos impor, né? Deus age de forma sobrenatural e de nossa parte é exigido por Ele coragem, confiança, resistência, perseverança diante de todas as dificuldades que vão aparecer na nossa vida aí, né? Interessante. Essas dificuldades de percurso vão se transformar, elas têm um lado bom, claro que tem. Ela vai se tornar para nós espiritualmente em resistência, em sabedoria e confiança no Senhor. Eu vou pôr também para vocês aí, ó, tem um linkzinho de um vídeo que fala como é importante a gente ter confiança no Senhor e crer nele, né? Aqui é um vídeo que eu pus para vocês aqui, depois você, do final da aula, você assiste, de uma história de vamos chamar de uma irmã nossa, cristã, uma irmã da Índia, né, que sofreu por aceitar a Jesus. A Índia é um país que tem muitos deuses, predominantemente a religião ali é o hinduísmo, mas tem muito muçulmano também, e ser cristão ali é um desafio. Então ela foi perseguida, mas ela teve coragem, ela teve confiança, ela é resistente e ela persevera na palavra do Senhor. Então é uma história muito bonita. Então depois que você assistir, terminar a nossa aula aí, assista esse videozinho, ele é rapidinho, 3 minutos, mas você vai ver como Deus age de forma poderosa na vida das pessoas e naqueles que confiam verdadeiramente nele. Vamos falar um pouquinho de coragem? Então o que é coragem? Coragem é aquele ímpeto seu de desafiar os seus medos, né? Você tem medos, você tem problemas ali, você vai e desafia, e enfrenta eles, né? E olha só que interessante, né? Ali, Paulo falando aos marinheiros, né? Ó, na noite seguinte, Atos 23, o versículo 11. Então, vai lá, pega lá a sua Bíblia, ó, Atos capítulo 23, versículo 11, né? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, aqui é o Senhor falando para Paulo, está difícil, mas tenha coragem.
você vai testemunhar muito mais longe. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, você ainda vai levar a palavra do Senhor muito longe. Você vai alcançar alguma pessoa que Deus está preparando para o seu caminho, para você levar a palavra dele. Tenha coragem, tenha fé, tenha confiança, tenha perseverança, seja resistente. Deus vai se agradar muito de você, vai se agradar muito de mim, vai se agradar muito de nós, quando nós colocarmos esse propósito no coração. E aí já dentro do navio, na viagem, ali no capítulo 27, o versículo 22, do 22 ao 25, olha só Paulo falando lá para os marinheiros, né? Porque a situação não estava boa, o navio estava lá, tempestade, onda batendo, o navio quase se despedaçando, todo mundo com medo, e Paulo ali, ele falando, olha, mas agora peço que tenham coragem, ele falando ali aos tripulantes, aos marinheiros, aos guardas, ele estava falando para todo mundo, aos outros prisioneiros, tenham coragem, né? Ninguém vai morrer. Olha a certeza que Deus colocou no coração dele. Vamos perder somente o navio, coisas materiais. Digo isso porque, na noite passada, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, olha só que interessante, né? Olha a afirmação de Paulo, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, apareceu a mim e disse, Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador, lá em Roma. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos aqui que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo que Ele vai fazer o que Ele disse. Então, olha como é importante quando a gente confia e tem coragem. Deus se alegra disso, né? Então, lembrando lá, ó, Deus aparece primeiramente a Paulo e fala, ó, você vai até Roma pregar o Evangelho, Atos 23, 11. E também depois, já na viagem, enfrentando um monte de problemas, a gente até debatia lá na sala dos professores, né, o estresse que Paulo devia ter passado, navio que quer afundar, tempestade, não aparece a luz, eles não viam a luz do dia, nem a luz das estrelas há vários dias. Irmãos, uma situação estressante, mas Paulo mostrava confiança em Deus. E Deus dava sinais sobrenaturais. Paulo estava ligado nisso. E muitas vezes a gente tem que também estar ligado nisso, irmãos. Vou até fazer uma correção. Muitas vezes não, a gente tem que estar ligado direto. Deus quer que a gente fique atento àquilo que Ele está nos mostrando, àquilo que Ele está nos revelando, né? Com os olhos espirituais, ver a grandiosidade de Deus se revelando em nossas vidas. Outra passagem aí de Atos 27, do 22 ao 25, né? Capítulo 27, do 22 ao 25. Bom, vamos falar um pouquinho, falamos de coragem, vamos falar de confiança. Para qualquer pessoa que procura servir a Deus, uma das coisas mais difíceis é aprender a confiar no Senhor 100%. Você confia em Deus, irmãozinho? Irmãzinha? Sim, eu confio, tal. Mas tem coisa que vai lá e a pessoa tenta resolver por esforços próprios, por causa própria. Não, é 100% confiar em Deus. Paulo estava disposto a viver ou morrer para engrandecer o nome de Jesus e se colocou à inteira disposição do seu mestre. Irmãos, essa atitude dele é raríssima, essa fé dele é raríssima, mas é isso que Deus deseja de todos nós, que nós tenhamos essa fé rara, aquela fé onde você coloca tudo nas mãos do Senhor, 100%. Você está com problema, meu irmão? Coloque na mão do Senhor. Você está precisando de uma bênção, você está precisando de uma resposta, creia no Senhor, meu irmão. Creia, mas de todo o teu coração. E não tente também ficar buscando esforço, vou ajudar Deus nisso. Não, Deus não precisa da nossa ajuda, irmãos. Ele precisa da nossa fé. Ele só quer comprovar a nossa fé, a nossa confiança nele, né? Então, Deus vê isso, né? Paulo, ele oferece, nesse exemplo, algo desafiador. É um desafio, por isso que eu comecei a frase falando isso, né? Que é uma coisa difícil, é um desafio, mas nós temos que treinar, nós temos que exercitar essa fé para que ela mova as montanhas realmente, né? No poder do Senhor. A Bíblia nos dá certeza disso, meus irmãos, que só acontecerá em nossas vidas aquilo que Deus permitir, se a gente confiar nele. Vamos dar um exemplo? Pega lá então, Isaías
43, o verso é o 2. Olha o que diz o profeta Isaías aqui, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, olha a profundidade de um versículo desse quando a gente aplica isso nas nossas vidas. Vamos pensar, vamos jogar hoje para os nossos dias. O que são os rios que estão atravessando as nossas vidas, irmão? Rio, ele significa um obstáculo. Ele pode ser uma bênção, mas ele pode ser um obstáculo também. Ele pode ser um problema, né? Fogo. O fogo é uma bênção para a gente fazer um alimento, para a gente se aquecer. Mas o fogo também ele pode ser um problema, né? Então aqui o profeta fala, né? Quando a gente passar por essas águas, Deus está conosco. Quando passar por esses rios da vida, Deus está conosco. Quando esses rios subirem, a gente não vai se afogar. Deus vai estar conosco. E quando a gente passar pelo fogo, Deus está conosco. Sadraque, Mesaque e Abidnego que o digam. Eles foram jogados ali na fornalha e Deus estava ali. O quarto homem já o esperavam. E Deus também está nos esperando, meus irmãos. Deus sabe do problema lá muito antes da gente. A gente ainda não enxergou o problema, não sabe dele. Mas Deus já está ali guardando aquele local para que não nos faça mal. Mas a gente precisa crer nisso. A gente tem que ter essa fé desafiadora de Paulo, enxergar ali no sobrenatural. Deus tem livramentos sobrenaturais para nos fazer chegar ao destino que Ele determinou. Sim, Ele tem, meus irmãos. Veja só o que Deus fez com Paulo quando ele chega na ilha de Malta. Então, vamos lá, vamos voltar para a história de Paulo. Entra no navio, o navio começa a pegar tempestade, o navio começa a querer afundar, tem que jogar coisa fora, trigo, ali todo mundo desesperado, o marinheiro já querendo ir embora, deixar eles ali, e ali se fosse embora, os prisioneiros tendo que ser mortos, mas Deus foi preparando tudo. Deus foi preparando tudo, Deus não deixou que isso acontecesse. Veio a tormenta, veio a tempestade, mas Deus estava junto. Deus estava preservando ali a vida de Paulo e de todos aqueles homens ali dentro do navio. Olha só, Atos 28, o versículo de 1 a 6. Então, capítulo 28 de Atos, versículo de 1 a 6. Quando eles chegam ali naquela ilha chamada Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Olha só que interessante, começa a pensar aí. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Por quê? Acendendo uma fogueira, acolhendo-nos todos por causa da chuva, que caía por causa do frio. Então, olha só, hospitalidade, alguém chega na sua casa, você, por favor, senta aqui, né, dá um copo d'água, você dá uma xícara de café. Hoje, né, um dia que fez bastante frio durante a manhã, choveu um pouquinho, então a pessoa chegou lá, você dá um cafezinho quente para ela aquecer, né, o peito, dá um copo d'água se ela tiver com sede. Aqui os bárbaros, irmãos, como a gente brinca, né, faz barbaridade, né? Ele não quer visita. Eles normalmente iam matar algum intruso que entrasse na ilha deles. Mas olha como Deus age, né? Bárbaros nos trataram com singular humanidade. Fizeram uma fogueira ali para eles se aquecerem. É Deus agindo, irmãos. Isso já é prova de Deus agindo no sobrenatural, né? E aí Paulo pega lá, né? Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, então ele pegou aquele feixinho de graveto e foi jogar. Ali no meio tinha o quê? Tinha uma cobra, uma víbora. E ela, olha o que diz a palavra de Deus aqui, né? Uma víbora, fugindo do calor que estava dentro desse graveto, prendeu-lhe a mão, né, picou a mão de Paulo e ficou presa ali na mão de Paulo, né? Quando os bárbaros viram isso, né, viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Então os bárbaros conheciam ali, né, talvez a raça da víbora, sabiam que devia ser venenosa, e eles na hora fizeram um julgamento ali, né? Paulo sai livre de um naufrágio, vai para a terra seca, e logo em seguida acontece outra coisa ruim contra ele, né? Uma cobra pega e prende a mão dele, né? Porém, Paulo, né, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum.
Irmãos, aqui tem uma lição, dá para a gente tirar uma lição disso. Paulo, porém, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Quando o problema vier e tentar te pegar, meu irmão, chama o fogo do Espírito Santo. Chama o fogo de Deus, joga para lá esse problema e tira ele da sua vida, meu irmão. Isso aqui a gente tira uma lição disso, né? Não é à toa que a palavra foi colocada, né? Atos foi escrito dessa forma, né? Paulo sacudiu e jogou ele no fogo, meu irmão. Paulo podia ter jogado do lado, mas Paulo jogou no fogo. E é assim que a gente tem que agir na nossa vida. Quando o problema vier, joga na fogueira de Deus ali, que o fogo consumidor de Deus vai acabar com isso, meu irmão. Mas eles esperavam, né, os bárbaros, que ele viesse a inchar ou cair morto, de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Aí eles começaram até a admirar a Paulo, né, os bárbaros, né, porque eles conheciam a víbora e sabiam que talvez ela era venenosa, e já começaram a falar, não, ele vai morrer, ele vai inchar, daqui a pouco ele cai duro aí, mas não, né, Deus age novamente no sobrenatural, e nenhum mal acontece na vida de Paulo. Olha que bênção, né? Olha quantas respostas sobrenaturais. Então vamos fazer uma breve análise aqui, irmãos. Olha que interessante, né? Paulo atracando ali na ilha de Malta, bárbaros tratando eles com singular humanidade. Isso mostra que Deus tem o poder da vida na vida de toda criatura, meu irmão, seja quem for. Pode ser o mais perverso, o mais cruel. Deus quebra o coração num piscar de olhos. Mais rápido que isso, né? Tendo o propósito, Deus faz, meus irmãos. Mesmo aquele mais selvagem, mais cruel, mais coração duro. Veneno de víbora, meu irmão, não tem poder nenhum sobre aquele que Deus escolheu para fazer a sua obra. Não há mal que venha ferir o servo que crê no poder sobrenatural do Senhor, né? Então, olha, fizeram alguma coisa contra você, falaram mal de você, fizeram um trabalho para você. Meu irmão, se você está com o Senhor, crendo nele, confiante nele, colocando a sua esperança nele, não tenha medo. O poder de Deus queima tudo isso, meu irmão. É a víbora jogada no fogo. Tira tudo isso, pode ficar tranquilo. Não há veneno que o diabo possa tentar pôr na nossa vida, se Deus estiver nos cobrindo com o sangue maravilhoso dele, do Senhor Jesus, nada vai nos atingir, meus irmãos. Nada vai nos afetar. Lembre-se, só acontece conosco aquilo que Deus permite. Quando eu tenho aquela fé desafiadora de Paulo, só acontece aquilo que Deus permite. E vem respostas sobrenaturais aí, né? O que as pessoas esperam da gente, né, que aconteça com a gente, não vai se concretizar, meus irmãos. Se não for plano de Deus, não vai acontecer. Podem falar isso, podem esperar aquilo de você, podem desejar o mal que for. Se não for plano de Deus, nada vai acontecer, né? As pessoas podem até esperar a nossa ruína, mas Deus nos livrará de todo mal se a gente estiver ali com o coração na obra dele, disposto a fazer a obra do Senhor, né? Glória a Deus, né? Vamos falar uma outra palavrinha aqui que eu falei no início, né? Então já falamos de coragem, já falamos de confiança e agora a gente vai falar, né? Vamos falar de resistência, né? Olha a importância. Se nós pegarmos aí, né, estamos vivendo aí 2 semanas de Jogos Olímpicos e a gente vê que a maioria das provas, né, algumas são de habilidade, mas algumas são de resistência. A pessoa tem que ter bastante, o atleta ali tem que ter muita resistência. Uma maratona, aqueles atletas que fazem maratona na água, o triatlon, né? Aquele nosso, nós tivemos um brasileiro que ganhou uma medalha aí, se não me engano, ontem lá no remo, né? Ele é muito forte, tem uma resistência muito grande, acho que ele chama Isaquias, e ele mostrou no final lá uma resistência tremenda. A resistência é importante para o ser humano, né? Nós temos resistência no nosso corpo, então passamos aí por uma pandemia, agora a gente tem uma imunidade contra esse vírus do Covid, o nosso corpo criou essa imunidade, essa resistência ao vírus, podemos até pegar hoje a gripe, a Covid, mas o nosso corpo já está preparado para isso. No mundo espiritual, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Deus quer que nós tenhamos resistência para isso, e para isso precisa de treino.
Se no corpo precisa de treino, na vida espiritual, idem, meu irmão. Precisa treinar, precisa trabalhar isso, né? E ele usa o poder sobrenatural, né? Deus age no sobrenatural para nos livrar desses perigos da vida, para que possamos cumprir o propósito de levar o evangelho. Meu irmão, eu e você, nós aceitamos a palavra de Deus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas não é para ficar em berço esplêndido agora, é para levar. Eu estou aqui levando a palavra para vocês do outro lado. Você amanhã vai estar pregando para alguém, ou tem alguém do teu lado aí que está precisando ouvir falar de Jesus, está precisando entender esse plano de salvação de Deus. Então é por isso, né? E para isso nós precisamos treinar espiritualmente, ó, na palavra de Deus, nos alimentar dela, né? Então Deus quer isso de nós, né? Deus pode nos mandar para lugares perigosos. As pessoas podem até oferecer algum tipo de perigo para nós, mas Deus vai agir no sobrenatural e vai nos livrar disso, meu irmão. É o propósito dele? Nenhum mal vai nos acontecer. Olha lá Paulo. Olha só, vou pegar um outro versículo aqui, ó, Atos 23, 11, né? Já falamos sobre ele, né? Deus falando para Paulo, né, na noite seguinte, pondo-se ao lado dele, né, e diz: coragem, pois o modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, que para Paulo era muito perigoso, porque queriam matá-lo, né, ele era um fariseu, era contra Jesus, daqui a pouco ele volta para lá, pregando Jesus, os fariseus ali queriam acabar com ele, né, queriam sumir com Paulo, mas ele volta lá. E o Senhor fala, da mesma forma que você teve coragem para voltar para Jerusalém, agora importa que você faça lá em Roma. Então eu e você, meu irmão, como a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente tem essa coragem hoje de estar pregando essa palavra, também importa que de repente Deus nos mande para outro lugar. De repente Deus nos mande falar para alguém que a gente talvez não queira ou tenha medo até da pessoa. Nós tivemos um testemunho bonito na classe de uma professora, nos falando que quando ela era jovem, ela apanhou na escola, na saída da escola, porque ela começou a falar de Jesus para uma amiga e levou essa amiga para a igreja. A irmã dessa amiga foi lá e bateu nela na saída, arrumou mais 2 ou 3 meninas lá para bater nela, para ela não fazer mais isso. Mas ela falou que ficou firme no propósito. Então, essa é a perseguição que nós sofremos. Precisamos estar preparados, precisamos estar revestidos da palavra, revestidos do sangue de Jesus e confiantes que Deus vai estar conosco, né? Vai vir o mal, mas não vai vir o nosso fim, é diferente. Deus quer que o evangelho seja levado, meu irmão, para o mundo inteiro e nós somos as ferramentas para isso. Nós somos o veículo para levar esse evangelho, né? Ele nos dá a devida resistência ao poder do inimigo, né? Podemos ficar tranquilos. Deus estará conosco e vai prover todo o livramento que nós precisarmos, né? Olha só que interessante lá, Marcos 16, né? Capítulo 16, o versículo 18, a parte A. Olha o que diz esse versículo, né? Se pegarem em cobras ou beberem algum tipo de veneno, não sofrerão mal algum. Isso aqui era Jesus falando para os apóstolos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Todo aquele que crê será salvo, quem não crê vai ser condenado, não tem problema, vocês vão enfrentar dificuldades. E ele fala assim, ó, se pegarem em cobra ou beberem algum tipo de veneno, não sofrerão mal algum. Paulo foi picado logo após, ó, Jesus ainda estava vivo quando ele falou isso, logo após Paulo foi picado por uma serpente. Olha que interessante, né? A palavra de Deus não falha, meu irmão, ela não volta vazia, né? Então o que resta a nós? Resta a gente executar aquilo que o Senhor falou, e é levar o evangelho. O nosso título da lição é confirmação no sobrenatural para levar o evangelho. Então Deus quer isso. Deus vai nos dar sinais que a gente pode seguir adiante, né? Ele determinou isso a nós que somos seguidores de Jesus. E o nosso versículo clássico, né, para isso, né? Marcos 16, o versículo 15 a 16, né? Então, Jesus disse, né, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, né? Então, falamos coragem, confiança e falamos também de resistência. E agora a gente vai falar da última palavrinha aqui, ó, perseverança, irmãos. Precisamos perseverar. Olha que interessante. Versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Então, Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4, né?
Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Diante de todos os percalços da vida, temos que nos manter firmes, meus irmãos, e inabaláveis na fé diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso a gente tem que usar e abusar de muita perseverança no Senhor, né? A nossa fé tem que gerar essa perseverança. Olha só, vamos voltar lá para Paulo, nosso personagem principal hoje aqui, né? Que a gente está criando todo esse contexto da lição. Ó. Em meia viagem a Roma, a tripulação enfrentou um naufrágio. Vou fazer um histórico aqui. Eles então chegam à segurança à ilha de Malta. O navio fica completamente despedaçado, mas nenhuma vida se perdeu. Propósito de Deus. Enquanto eles estavam ali se aquecendo no fogo, a situação já era ruim. Arruma lá algo para confortar eles, né? Frio, chuva. Aí Paulo é picado por uma serpente. Se Paulo morresse ali, o que aconteceria? Não continuaria a viagem. Talvez os soldados iriam matar o restante dos outros presos, mas esse não era o propósito de Deus. Deus manda lá, Paulo, joga esse mal no fogo aqui que eu vou queimar ele. Eu vou queimar essa víbora, eu vou queimar essa serpente. Deus livra Paulo da morte. Depois do Senhor operar uma série de sinais através da vida de Paulo, eles em um novo navio seguem viagem e chegam até Roma. Lembrando que esses bárbaros, né, que receberam eles ali na ilha de Malta, quando se despediram deles também, deram um monte de coisa para eles levarem, irmãos. Deram alimentos, deram todo o subsídio que eles precisavam. Olha Deus trabalhando na vida de um bárbaro. Olha só como o nosso Deus é maravilhoso, né? Essa experiência nos mostra que nenhuma situação, por pior que possa aparentar, é o fim da linha, meu irmão. Não é propósito de Deus, pode cair o mundo, meu irmão. Pode cair tempestades. Não é o propósito de Deus, não é o fim da linha, né? Quando nos encontramos em situações humanamente impossíveis de serem resolvidas, temos que ter a seguinte certeza em nossos corações: nada acontecerá em nossas vidas sem que Deus permita. Meus irmãos, nós fizemos uma reflexão hoje na classe com os professores, né? Infelizmente nós vimos ontem, né, esse terrível acidente que aconteceu ali em Vinhedo, a queda do avião, 62 pessoas perderam a vida ali, né? Algo horrível. Temos certeza, nós que somos cristãos, que tem a permissão de Deus para acontecer algo desse tipo, né? Se aconteceu, Deus permitiu. Não conheço as pessoas que estavam nessa aeronave, mas aqui fica a nossa oração pelos familiares dessas pessoas, que o Espírito Santo conforte a vida delas, né? Dê um conforto no coração delas e que um dia aqueles que não conhecem a Jesus ainda venham a conhecer o Senhor, né? E ter essa tranquilidade no coração. E também aqueles que não conseguiram embarcar, meus irmãos. Nós vimos histórias de pessoas que chegaram atrasadas lá no aeroporto e não conseguiram embarcar nesse voo. Com certeza Deus deu a eles a oportunidade. Para eles não era o fim da linha. Então, se de repente você que estava para pegar esse avião e um dia ver esse vídeo, ouvir o que eu estou dizendo agora, tenha uma coisa no seu coração: é Deus que te deu uma oportunidade. É Deus que deu essa oportunidade a você. Se você é um parente dessa pessoa, está nos assistindo, ou um dia venha assistir esse vídeo, tenha essa certeza: Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na vida dessas pessoas. Então, que elas abram o coração e abram o seu entendimento para a palavra do Senhor Jesus. Nada em nossas vidas acontece sem a permissão de Deus. Por mais que a gente ache estranho, por mais que a gente não entenda dentro do nosso conhecimento humano, dentro das nossas limitações humanas, nada, meu irmão, acontece sem que Deus permita. Olha que interessante, quando a gente olha aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 22 a 28, né? O Senhor dando essa tranquilidade a nós, né? Jesus disse aos seus discípulos:
É por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês podem cumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo, o Senhor Jesus falando, eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como as dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá vocês também, que têm uma fé tão pequena. Que a nossa fé seja grande, meu irmão. Que a nossa fé seja inabalável, que a nossa fé seja desafiadora e que tudo que a nossa vida verdadeiramente esteja na mão do Senhor. Não importa o que aconteça conosco, meu irmão. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Tudo faz parte de um plano. Persevere, meu irmão. Persevere na sua fé, persevere nos seus propósitos, persevere em levar a palavra àquela pessoa que você tanto quer que se converta ao Senhor. Não desista. Não desista. Não desista desse caminho, não desista de levar a palavra, não desista daquilo que Deus colocou em suas mãos, né? Eu fiz uma pergunta interessante, né, para os nossos professores e faço aqui para vocês também. Deus poderia ter livrado Paulo de ser picado por aquela serpente? Deus poderia ter feito isso? Com certeza. Com certeza. Deus tem todo o poder para isso. Mas Deus tem acima disso, que é algo que parece tão ruim, né, para o ser humano, Deus tinha um propósito nisso. Aquele ataque foi necessário para que os moradores daquela ilha percebessem quem era Paulo. E claro, que a glória do Senhor iria se manifestar dele. Então eles precisavam saber o Deus que estava agindo na vida de Paulo. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você pode estar tomando pancada na cabeça, meu irmão, na sua vida. Os problemas podem estar vindo, tem horas que você vai se sentir até um prego, né, de tanta pancada que vem, tanta martelada. Mas tenha certeza que Deus está permitindo isso para que a glória dele se manifeste em sua vida, meu irmão. Para que você demonstre para as pessoas perseverança, demonstre uma fé inabalável. As pessoas vão falar que nem falaram para Jó, mas está acontecendo tudo isso, amaldiçoa Deus e se mata. Não. Você vai mostrar o Deus a quem você serve. E Deus vai manifestar a glória dele na sua vida também, meu irmão. Tenha essa fé. Paulo passou por tudo isso. E serviu para mostrar para aqueles bárbaros o Deus a quem Paulo servia. O Deus da vida de Paulo. E eles entenderam isso, meu irmão. E as pessoas vão entender na sua vida também. Tudo isso que está acontecendo na sua vida, os problemas que estão vindo, não é para te derrubar, mas sim para glorificar o nome do Senhor quando vier a sua vitória. Tenha certeza disso, tome posse disso, meu irmão. Precisamos entender que chegou a hora de sacudirmos as serpentes e começar a viver aquilo que Deus determinou em nossas vidas, meu irmão. Então, olha, temos que viver aquilo que Deus determinou em nossas vidas, né? Olha que diz Provérbios, né? 23, o versículo é o 18, né? Porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança, né? Glória a Deus por isso, meu irmão, né? Paulo chegou, meu irmão, vamos concluindo aqui então a nossa aula, olha que interessante, né? Falamos de coragem, de confiança, de perseverança, de resistência, perdão, e falamos de perseverança também, né? Então, tudo aquilo que Deus quer na nossa vida, né? Ele está trabalhando nisso.
né? O que nos fala aqui, né, a palavra de Deus? Olha só que interessante, né? Paulo chegou ao final da sua carreira em Roma com a plena convicção de que realizou a obra a que lhe foi dada. Todos os percalços vividos por ele, os livramentos sobrenaturais que Deus operou, contribuíram para o crescimento e a expansão do Evangelho. Então, quando Deus mostra esses sinais, Deus opera esses sinais, tenha certeza que o Evangelho está crescendo. Por mais que venha lá a torcida adversária falar que não, mas sim, o Evangelho está crescendo, né? Salmo 33, versículo 20, né? Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, né? Os moradores daquela ilha não sabiam quem era Cristo. Quem era Cristo, né? Mas o conheceram através da vida de Paulo. E o fim daquela jornada foi surpreendente. Muita gente não conhece a Cristo ainda, mas vão conhecer através da sua vida, meu irmão. Vão conhecer através daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eles vão conhecer a esse Deus poderoso. Olha só Atos 28, versículo de 9 a 10, né? À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguirmos viagem, nos puseram a bordo com tudo o que era necessário, aquilo que eu comentei, né? Paulo, depois lá de ser picado pela víbora, chacoalhar ela, jogar no fogo, né? Foi lá, orou também pelo maioral da ilha lá, que estava com febre, desinteria, esse homem foi curado, e aí todos começam a vir ali a Paulo, e Paulo, no nome do Senhor, ora por todos, cura todos em nome de Jesus. E ali eles começam a conhecer o Deus de Paulo, o Cristo, o nosso Senhor Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Muitas pessoas vão vir a Cristo por causa do testemunho que você dá, meu irmão. Tenha certeza disso. Para encerrar aqui, meu irmão, quando tudo indicar que é o fim, está com problema, está tendo dificuldades, lembre-se de uma coisa, que aqueles que permanecem e perseveram sempre vão alcançar as promessas do Senhor. Permanecem no Senhor, perseveram no Senhor, sempre vão alcançar as promessas que Ele tem preparado a nós. Deixo aqui para os irmãos, olha, o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó: lembremos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado. O trabalho resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção, né? Muito obrigado a vocês que nos assistiram hoje, que Deus, o Espírito Santo, possa tocar o coração de vocês para que vocês encham cada vez mais, né, se encham cada vez mais do Espírito Santo e continuem enxergando, né, essas ações no mundo sobrenatural que o Senhor está fazendo, confirmando o teu propósito, né, de levar o Evangelho. Ele vai confirmar tudo isso. Eu agradeço a Deus, peço, desejo que todos os irmãos tenham um final de semana abençoado e até uma próxima oportunidade aqui na Casa de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.